Olá, então vamos para mais uma aula, né? Aqui vamos abordar o vídeo com o corpo e o movimento, né? Aqui vamos ver os conceitos da autora do livro e comentar. O movimento corporal na aprendizagem das crianças e adolescentes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação é fundamental para a sua evolução. Nas escolas, as instituições de ensino, a concepção de corpo e movimento tem superado a visão tradicional de que o corpo treinado e educado por meio de práticas repetitivas. A educação física e a arte desenvolvem a prática, objetivando legitimar os estudantes como sujeito de direito na escola inclusiva e principalmente valorizar seus gestos e suas posturas nas interações sociais. No movimento e nas linguagens, seja musical, seja lúdica ou artística. Os estudantes falam o tempo todo com o corpo, expressam sentimentos, significados sobre o que compreende, o que lhe dá prazer, mas também sobre o oposto. Suas expressões faciais, olhares e mudanças de tonos descreve claramente seus desejos, suas frustrações, quando lhe é proporcionado no processo de ensino e aprendizagem. O corpo em movimento inicia esse processo. Primeiramente, a criança age por sentidos, seguindo por percepções, pelos gestos e pela fala, por meio de balbúcios e onomatopeias. É claro que sua atitude, que quando o educando não se sente bem com seu corpo, demonstra dificuldade em interagir com o outro e com o meio. Ignora o vocabulário corporal, seus gestos, suas posturas são tensos, seu olhar silencioso e solitário. Tudo começa pelo corpo, pelo prazer da descoberta dos braços, dos ombros e seus movimentos. Dessa forma, é importante que você reflita sobre o movimento como uma forma de expressão corporal dos educandos, pois quando ele é controlado por rotinas rígidas e inflexíveis, fecham-lhe as portas e janelas para o mundo. O brincar é uma das linguagens que facilita a interação dos educandos com o meio. Brincando, o educando criam gestos, exploram espaço, descrevem suas rotinas, criam e recriam, brincando com o tempo. Cantando e dançando, exploram seus movimentos, brincam com os sons do corpo, desenham seu movimento no espaço, desenvolvem o ritmo próprio, conhecem o ritmo do outro, socializam-se, desenhando, criando escultura de areia, argila ou massinha de modelar. As crianças expressam suas vivências, significam o mundo que a rodeia, demonstram como são vistas pelo adulto e como gostariam que o adulto a visse. Assim, o tempo todo, o espaço das artes, a música, dos jogos, as brincadeiras, proporcionam formas de educação mais criativas. A psicomotricidade e desenvolvimento infantil. Os estudantes com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, muitas vezes, necessitam de auxílio para se comunicarem. Então, as crianças com deficiência ou algum transtorno têm que ter um auxílio para se comunicar, pois encontram dificuldade em interagir com o espaço e com o tempo, com o outro e com o meio, enfrentando assim desafios motores, cognitivos e afetivos. A psicomotricidade aborda a estreita ligação entre o corpo e a mente. É por meio das suas práticas que os estudantes desenvolvem suas capacidades sensoriais, cognitivas, sociais e afetivas. Por meio da psicomotricidade, qualquer que seja a condição psíquica ou física da criança especial no processo é alcançado.
Objetiva dessa forma trabalhar a educação é a reeducação psicomotora do educando que apresenta distúrbios psicomotores e que expressa mediante perturbações psicomotora, debilidade motora, inabilidade, atrasos psicomotores, instabilidade psicomotora, inibição psicomotora. Essa área tem o movimento do corpo uma infinita possibilidade de intervenção construtiva no processo de desenvolvimento do educando, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. O movimento corporal na prática de jogos e brincadeiras auxilia na formação do esquema corporal e o sentido do tempo e do espaço. Assim, mesmo que em ritmo lento, os educandos com deficiências severas desenvolvem-se e melhoram sua possibilidade de comunicação com o meio, sendo o movimento primeiro a invadir o espaço com o corpo desse movimento, iniciando-se a noção de duração, ritmo e sequência. Então, sequência essa da concepção, da percepção do esquema corporal, nasce em condições de trabalhar noções de localidade, lateralidade, dominância lateral. Isso foi uma citação de Alves, página 37 e 38. A psicomotricidade possibilita que as ações entre o pensamento e a linguagem enriquecem o senso crítico, tornando possível o desenvolvimento de novas ideias. Independente da hereditariedade, o cérebro humano necessita de estímulos que ampliam a função cognitivas, com a memória, a percepção, o raciocínio lógico-matemático, a linguagem, a atenção e a consequência, o aprendizado. Estudantes com deficiências, transtornos e dificuldades de aprendizagem apresentam um ritmo próprio, mas, como outras crianças e jovens, são ativos e gostam de brincar. No entanto, é preciso que a interação com os educandos ocorra de forma contínua e qualitativa. Para um bebê, o olhar e o sorriso do adulto estimulam o desenvolvimento da afetividade e mesmo a criança com deficiência visual encontra na fala, no toque, formas expressivas importantes. As interações sociais e afetivas nas brincadeiras estão relacionadas à expressão dos sentimentos e emoções, que facilita a socialização. Assim, as atividades psicomotoras devem atender o processo de desenvolvimento e aprendizagem, o que requer paciência, um olhar sensível para a comunicação dos educandos. Um educando com paralisia cerebral, por exemplo, pode demorar muito tempo para responder ao estímulo oral e físico, quando, por exemplo, é solicitado pegar um lápis. Então, depende dos estímulos. Porém, a mudança da tensão na pressão poderá indicar uma conquista, um gesto simples e curto ao tentar pegá-lo. Já uma conquista, já é um avanço. Alguns autores abordam que o processo de desenvolvimento dos educandos ocorre em etapas sucessivas e complexidades crescentes. Entre eles, Alves 2007 destaca as fases de desenvolvimento da criança, o que consideramos um conhecimento relevante para os educandos que atuarão com a educação especial, pois mesmo que nas fases não seja definido o estanque, pode nortear o trabalho pedagógico com a psicomotricidade. Na fase oral, que é de 0 a 18 meses, no qual a criança é significativamente dependente. O toque e a massagem são formas de comunicação, pois proporciona maior flexibilidade, tonificação dos músculos e estimulação sensorial. Destaca ainda que o toque e a comunicação do amor fortalecem o vínculo e que contribui para o desenvolvimento do bebê. Depois da fase oral tem a fase anal, que é de 18 a 36 meses. A criança faz movimentos autônoma.
Os músculos e a percepção do espaço vão ser definidos. O meio estimula a interpretação do que vem e assim a brincadeira com os movimentos básicos naturais, como andar, correr, dançar, pular. Estimula a percepção de espaço, promove o fortalecimento do tônus muscular. Depois tem a fase fálica, do 4 a 6 anos. É constituída pela ludicidade. A criança toca nos objetos e descobre que esses apresentam semelhanças e diferenças. Também aprende que o outro tem um papel importante, o que propicia o compartilhamento de espaços, brinquedo e favorece a socialização. A imaginação, a criatividade são estimuladas pelas brincadeiras de faz de contas. Sendo assim, a atividade lúdica deve ser organizada de forma simples, muitas vezes dividida em etapas. Sugere dentro dessa forma práticas corporais de recursos, da música, da musicalização, dos circuitos motores como espelhos de ginástica, cordas, bolas, colchonetes, arcos, pinos, boliche, etc. Para que aprenda a superar os desafios corporais. E é isso, gente. Essa é uma das fases que a gente falamos agora. E vamos para o nosso próximo estudo. Então, com base na psiquiatria, a psicomotricidade teve seu estudo iniciado em 1950, na França. A psicomotricidade é uma ciência que tem o objetivo do estudo da relação entre pensamento e ação, envolvendo a emoção. Alves, 2007, página 53. Provavelmente, quase que diariamente, você ouve falar de alguns termos que definem suas funções, como esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, coordenação motora, organização espacial e temporal, ritmo, postura e controle respiratório. Essas funções organizam as habilidades perceptivas dos educandos, facilitam os gestos, as ações funcionais que envolvem os movimentos. A psicomotricidade tem seu estudo fundamentado em Jean Lebouche, Julian A. Junqueira, J.C. Coste e Henri Vallon. A psicomotricidade relacional, criada por André Lapierre, professor de educação física francês, na década de 1970, aborda a análise corporal da relação, a qual intervém na psicomotricidade, na agressividade, na comunicação e na orientação dos educandos. De valor terapêutico e preventivo, objetiva que as crianças e jovens adultos expressem seus conflitos relacionais, têm a abordagem do brincar e do jogo simbólico na prática. Os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, com dificuldade de aprendizagem, recebem estímulos de acordo com sua capacidade motora, cognitiva e afetiva. O estudo da psicomotricidade é amplo e assim sugerimos que se aprofunde sobre o estudo sobre a área. Uma vez que o desenvolvimento psicomotor favorece a consciência corporal, facilita a vida social, a aprendizagem dos estudantes, podendo contribuir para o desenvolvimento com a educação. Dicas para a preparação de ambiente lúdico para a estimulação psicomotora dos educandos. A organização dos ambientes práticos e recursos para estímulos ao desenvolvimento neuropsicomotor, no neurosensoromotor dos educandos, requer cuidado e atenção. Sugerimos algumas dicas para você observar antes de iniciar a prática lúdica com a psicomotricidade. Então, prepare um ambiente que fique tranquilo e harmonioso. Deve ser arejado, mas não frio. Utilize o tatame, pois facilita as atividades práticas e favorece a segurança dos educandos.
Separe previamente todos os recursos que você planejou, utilize para atividades lúdicas e exercícios. Isso evita que você se afaste do educando. Os materiais podem ser simples, como arcos de plástico, cordas, bolas de borracha, bolas leves, bolinhas de tênis, elásticos, colchonetes, banco sueco, mesa de madeira, caixa de papelão em diversos tamanhos, cestos plásticos, quadros de papelão colorido, de 20 cm por 20 ou equipamento de ginástica, ou mais elaborados, como bastões de madeira, cadeiras firmes, garrafa de plástico, túneis de tecido, cestas de basquete, pranchas de madeira, tapete, pinos de madeira ou cones de plástico. Quando a criança for pequena, mostre os materiais e os recursos para ela, desde que as toque e manipulem. Os brinquedos, recursos lúdicos devem ser apresentados aos bebês individualmente. Cores alegres que também ajudam a manter a atenção. Antes de iniciar a prática, converse com os educandos e estabeleça um vínculo por meio da fala, do olhar e do toque. Quando sentir que estão relaxados, inicie a prática lúdica. Evite desenvolver atividades lúdicas ou a forma de atividades que o educando ainda não conhece, o que exige maior habilidade quando não estiverem em boas condições de saúde, como nos dias que estão gripados ou como estão muito sonolentos. Ao desenvolver práticas com os bebês, olhe de frente para o educando, ficando bem próximo. Chame a atenção para que ele olhe para seu rosto, pois dessa forma a cabeça se manterá reta. A sua voz será um instrumento para que o bebê fique atento e com isso você consiga cantar, sorrir, contar histórias, mudar o tom e a entonação. Que o estímulo com o bebê, o primeiro estímulo com o bebê é o toque, né? Auxilie o bebê com que pega o brinquedo, facilita a apreensão. O objetivo do cotidiano do bebê também são bem-vindos. Poderá utilizar a própria escova de cabelo, a escova de dente, os brinquedos será acostumando a manipular. Materiais como esponjas macias, tecidos de papéis com diferentes texturas podem ser passados na pele, tocando as mãos e os pés. E você pode variar, né, as texturas. Observe atentamente a reação do educando durante as atividades. O toque deve acontecer em tempo suficiente para que receba o estímulo necessário. A música poderá auxiliar na harmonização do ambiente, por isso tem um equipamento de áudio para reproduzir canções e ritmos musicais. Os espaços devem ser amplos para a realização dos jogos e das brincadeiras. Porém, a falta de espaço divide os educandos em pequenos grupos de 4 a 7 crianças. Procure verificar se os jogos e as brincadeiras estão adequados para os estudantes. Quando muito fáceis, podem desmotivá-los. Ao contrário, quando muito difíceis, podem frustrá-los ou inibi-los. Os jogos poderão ser desenvolvidos repetidas vezes no mesmo dia e em dias alternados, pois possibilita a ampliação gradual das habilidades motoras dos educandos. Sugestões de brincadeiras e jogos psicomotores. A sugestão de atividades lúdicas e para a oficina poderão compor o trabalho pedagógico desde a educação infantil até o ensino fundamental, objetivando a inclusão dos estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades. Lembre-se de que os jogos e as brincadeiras podem ser adaptados de acordo com as potencialidades ou dificuldades do educando. Dessa forma, seu encaminhamento é flexível. A seguir apresentaremos alguns jogos e atividades, buscando a fundamentação das diretrizes de estimulação precoce com crianças de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuromotor,
Daí ela fez a citação de Brasil, né, 2016, na abordagem de Alves, 2007. Aqui a autora conceitua a estimulação auditiva. Marcha Soldado, o nome da brincadeira. Convida as crianças para brincar com uma cantiga de roda chamada Marcha Soldado. Com o auxílio de equipamento de áudio, mostre a letra para ensinar os educandos. De Marcha Soldado, né? Musiquinha do Marcha Soldado, Marcha Soldado. Quem não marcha direito vai preso pro quartel, o quartel pegou fogo, a polícia deu sinal, acode, 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 a bandeira nacional. Cante a letra da música junto com as crianças. Aos poucos vai inserindo gestos no meio de diferentes partes do corpo. Por exemplo, marcha soldado, cabeça de papel, movimentar os braços e as pernas e a cabeça. Quem não marchar direito vai preso pro quartel. Pedir que parem os movimentos com a postura que estiverem. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal, acode, 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 a bandeira nacional. Estimular, engatear, andar ou correr. Nessa atividade deve ser levada em consideração diferentes as diretrizes a seguir. A audição será estimulada por meio da localização sonora, a fim de exercitar a memória, a atenção, a repetição dos sons, ludicalmente, imitando o som, possibilita-se repetição por parte da criança e no início de um jogo que poderá ser importante para o futuro, na sua articulação da fala, iniciando assim a possibilidade de discriminação do som. E foi Brasil, 2016, página 82, que a autora se referenciou nessa parte. Cantando com o corpo. As brincadeiras com o corpo são muito divertidas. Para realizar essa atividade, você poderá usar uma sala de aula, desde que esteja vazia. Faça alguns cartazes de imagens diferentes, partes do corpo e cole na parede. Lembre-se de que deverão estar na altura e na visão dos educandos. Converse sobre as partes e movimento do corpo. A reeducação por meio da música ocorre quando utiliza periodicamente poder dos ritmos, dos sons e juntamente com a reeducação psicomotora é dirigida às crianças que sofrem perturbações instrumentais, dificuldades e atrasos psicomotores. Alves 2007, páginas 135 e 136. Brincando com água. Para essa atividade, separe 2 vasilhas de plástico grande, uma vazia e outra com água. Uma esponja macia cortada em cubos. Inicialmente, explore a textura da esponja e fale sobre a temperatura da água que elas percebam a diferença. Convide para colocar as esponjas na bacia com água e que elas percebam a transformação. A brincadeira é divertida e a criança desenvolve a coordenação motora e a percepção sensorial. Para as crianças de 6 a 12 meses, é importante a estimulação do vocabulário voltado à criança, com o uso de objetos e uso diário, partes do corpo, nomes de pessoas e animais. Brasil 2006, página 82. O próximo é Nossos Brinquedos. Para essa atividade, você poderá contar uma bela tradicional canção, sugerindo Passa, Passará, que provavelmente você já conhece. Passa, passará, pelo último ficará. A porteira será aberta e para quem quiser passar, passa 1, passam 2, passam 3 e o último ficará. Cantarole a música com as crianças para que elas fiquem atentas ao som. Será muito produtivo e interessante. Mostre uma caixa de papelão com os brinquedos e o objetivo do cotidiano da criança, com carrinhos e bonecas. Animais de borracha, escova de cabelo, escova de dente, chocalhos. Explique aos educandos que, enquanto estiverem ouvindo a música, deverão passar a caixa para os colegas, ao lado direito, ao lado esquerdo. Quando o som parar, quem estiver na caixa
irá abrir. Retirar o objeto, nomear. Essa atividade poderá ser feita com crianças de várias idades, uma vez que a maiores poderão auxiliar os menores e reconhecer os objetos. A estimulação auditiva poderá ocorrer de forma isolada, a fim de trabalhar gradativamente habilidades auditiva, de atenção, localização, lateralização, discriminação, compreensão auditiva. Logo, esse aspecto pode ser eliciado conjuntalmente. Com a estimulação de linguagem durante o momento lúdico e contextual. Brasil 2016, página 83. Musicano. Grave o som de várias palavras iguais ou parecidas ao som, em dupla, por exemplo, mata-mata, maçã, massa, ser e ser, ter e ser, gato, pato, topo, copo, ordem, missa, pizza. Em alguns pares repete-se as palavras e em outros são duas palavras diferentes, porém os sons muito parecidos. Faça um círculo com as crianças e trabalhe individualmente cada uma. Peça que escute os sons e com atenção e tente identificar se são iguais ou se são parecidas no som. Nas perdas auditivas, do grau leve e moderado, a criança vai ser capaz de ouvir o som com as vogais e consoantes mais graves do tipo N, D, B, etc. A dificuldade maior será de ouvir os sons fricativos de tipo F, V, S e Z, etc. Brasil 2016, página 83, que a autora se referenciou. Para trabalhar atividades auditivas, em situações de atividades que têm como objetivo desenvolver a discriminação auditiva, a criança deverá indicar se o som, palavras, frases são iguais ou diferentes, começando por grandes diferenças e avançando com diferenças mais sutis entre sons. Brasil 2016, página 86. A próxima atividade é lendo uma história para uma turma. Para a turma 1. Lembre-se dos contos temáticos que sugerimos para atrapalhar as oficinas lúdicas. O que você acha com a atividade, com a leitura e contação de história? Você pode fazer uma leitura e uma contação de história com base nas oficinas lúdicas que foi apresentado nos capítulos anteriores que eu revisei com vocês. Você poderá escolher alguns livros com o Educando, trouxe uma sugestão muito boa para a prática da atividade. Daí a autora aqui tem uma sugestão do livro Alexandre Pequeno ou Grande, de Cavalsarza, página 2017, ponto Vital Curitiba. Ela dá uma sugestão para essa leitura desse livro. Convide os educandos para sentar junto com você no canto da leitura. Após escolher o livro, faça uma contação de história de forma lenta, com diferente entonação de voz. Estimule os estudantes para que eles também criem entonação de voz para os personagens. Converse sobre o tema. A narrativa sugerida trata-se do dilema dos estudantes quando se sente confuso nas fases pré-adolescência e na adolescência, os quais em alguns momentos não sabe dizer se são grandes ou pequenos. Após a conversa, entregue um pedaço de argila para cada um e peça que represente e que compreenda a história, criando personagem e objetos. Depois ouça suas reflexões sobre a atividade. Para uma criança aprender a ler, é necessário que possua domínio do ritmo, uma sucessão de sons no tempo, uma memorização do som, um reconhecimento das frequências e das durações das palavras. Alves 2007, página 143. Lendo uma história para a turma. Para a turma 2, desculpe. Por meio da leitura da história Alexandre Pequeno ou Grande, sugira na atividade anterior, converse com o educando sobre os temas e objetivos presentes no texto. Faça uma leitura da história novamente, dessa vez combinando que deverão bater palmas cada vez que ouvirem o nome Alexandre, 1 palma, e o nome pequeno, 2 palmas, e o nome grande, 3 palmas.
Isso a gente trabalha a concentração, né? O distúrbio do processamento auditivo pode interferir na compreensão verbal e, consequentemente, na expressão linguística do indivíduo, afetando a comunicação verbal. Brasil, 2016, página 83. O que está brincando? É comum que em salas de aulas em educação infantil tenham brinquedos geralmente organizados em estante para todos tenham livre acesso. Como os educandos escolham alguns brinquedos, com os educandos escolham alguns brinquedos. Deixe que ele explore e brinque livremente por algum tempo. Assim que perceber que está explorando o suficiente, faça um círculo com os educandos, sentando no chão ou no tapete. Pergunte sobre o que ele sabe e das características do brinquedo, cor, tamanho, como brincar, textura. Após a exploração do brinquedo, faça com que espalhe pela sala de aula e o educando fique fora da sala. Enquanto uma criança estimula lá fora, combine as outras a forma do local que o brinquedo será escondido. Quando a criança estiver lá fora, volte, explique que deverá encontrar esse objeto oculto. Os brinquedos que forem escondidos devem estar no centro do círculo. Peça para a criança observar com atenção. No início, procure pelo brinquedo. Você poderá ajudar com o som e com as palmas. Quando estiver perto do brinquedo, bate palma bem rápida. Quando estiver longe, bate palma bem leve. Combinar as regras com os números de chance, o educando terá que encontrar o brinquedo. A criança deverá reconhecer os sons produzidos por objeto, pelas pessoas através da fala. Monitorar a própria voz em termos de padrões de timbre, duração, intencionalidade, entonação, desenvolver a percepção auditiva, a compreensão da consciência, localização e a compreensão dos sons. Brasil, 2016, página 86. Achei o brinquedo. Essa atividade pode ser feita com bebês. Coloque o bebê sentado ou deitado no indúculo dorsal sobre um tatame com um tecido macio, esconda o rosto e as mãos, retire novamente. Fale alegremente quando ele descobre partes do corpo ou do seu rosto. Brinque de esconder com seu rosto ou brincando ou brinquedos com tecido. Estimule o bebê a procurar os brinquedos embaixo do tecido. Quando ele encontrar, expresse-se alegremente. Então, à medida que o bebê se autoexplora, ou seja, quando olha para suas mãos executando vários tipos de movimento, estará formando um esquema de si próprio que podemos designar como o eu corporal. Alves, 2007, página 83. Achei o brinquedo 2. Brinque com o bebê de pega-pega. No primeiro momento, vá ao encontro dele e depois, lentamente, vá se afastando, dando tempo para que ele reaja com a brincadeira e tente alcançá-la. Algumas respostas ao comportamento auditivo são expressas por meio de respostas motoras, como a localização do som, o que é expressa por meio de controle de rotação cervical e posteriormente pela distorção da cintura escapular e a pélvica. Página Brasil, 2016, página 60. Próxima, vamos criar uma história, já existe. Faça um círculo com os educandos, sentado em um tapete, mostre um fantoche, que poderá ser uma pessoa ou um animal. Comece a história conhecida e estimule os educandos a continuar e terminar a história. Lembre que deverão dar um enredo diferente ao conhecido. Eles têm que pegar a história já conhecida e dar uma recriada nela, né? Mudar o contexto da história. Variações. Contar o final da história e pedir que elabore o início. Colocar impasses durante a história. Próxima. Vamos criar uma história, já existe 2. A partir das atividades anteriores, proponho que os estudantes que contem a história com o tecido à mão, criando formas que vão dar aos personagens. À medida que o pano passa mão em mão, é transformado em diferentes formas de significado.
A criança deve ter a oportunidade de interagir com as crianças e que use a fala e o meio de comunicação. A exposição lingual e oral deve ocorrer de forma frequente. Brasil 2016, página 86. Estimulação visual. Árvore de texturas. Leve os estudantes a um parque onde possam ter contato com plantas aromáticas, árvores de diferentes espécies e tamanhos. O Jardim Botânico da sua cidade é um bom local para a visitação. Convide para que continuem, caminhem pelo espaço próximos a você. Sintam os aromas, as texturas das árvores e das plantas. Converse com quem sentem e experimentam. Ouça e observe a expressão corporal do gesto das crianças ao tocar na grama, nas árvores, ao sentir os aromas das folhas e flores. É brincando que a criança expressa o seu mundo e aprende mais sobre ele. Brincar pode ser uma forma de linguagem, um simbolismo pela qual a criança expressa coisas e que não consegue fazer verbalmente. Alves, 2007, página 83. Quando estiver em sala de aula, retome o passeio. Faça questionamento para os estudantes, fale sobre a observação, o que observaram, o que sentiram durante a visitação ao parque e ao jardim botânico. Após esse momento, leve o educando para fora da sala e coloque uma folha de papel craft para cada 3 ou 4 crianças. Convide para desenhar uma árvore com tinta de guache. Ofereça-lhe recursos naturais como folhas, cascas de troncos, pequenos galhos, o que representa raízes e as flores, deixando as árvores mais próximas da realidade. Exponha as árvores agora de forma de painel para a parede da sala de aula e do corredor da escola. Você poderá observar que os estudantes continuarão a tocar as texturas em diversos momentos do dia, o que será ótimo para o desenvolvimento neurosensório motor deles. É importante durante a simulação visual se observar a postura, uma vez que ocorrer desvios compensatórios inadequados a outros processos sensoriais, resultando a resposta desordenadas. Brasil 2016, página 89. Sachês dos aromas. Para essa atividade, separe sobras e tecidos de algodão, tule, fita de cetim ou mesmo de lã ou barbante. Confeccione alguns sachês aromáticos de canela em pau, alecrim, cravo, hortelã, café e camomila. Retome os estudantes a vivência do passeio no parque, jardim botânica ou espaços parecidos. Pergunte como se eles lembram da textura e dos aromas encontrados nas árvores, ervas e flores. Ofereçam seguindo os sachês para que eles explorem os aromas. Explique que os cheiros são de ervas, temperos, ingredientes utilizados na alimentação. Crie formas de dar continuidade a essas atividades dos educandos. É importante que quando a criança localiza o brinquedo e leva as mãos para tentar alcançá-lo, seja permitido efetivar o alcance e a exploração do brinquedo através de outros sentidos: tato, olfato, gustação, auditivo. Uma vez que o processo de aprendizagem dos estudantes deficientes cegas se dá por meio de sentidos remanescentes. Brasil 2016, página 91. Hora do almoço. Com a atividade a seguir, além da estimulação do olfato, do paladar, você proporciona aos educandos o desenvolvimento da autonomia na escolha dos alimentos. Convide os educandos para fazer uma gelatina. Comece explicando o procedimento e auxilie na manipulação para manipular os ingredientes com segurança, principalmente com a temperatura da água. Leve a gelatina, a água líquida à geladeira. Após gelar, coloque um recipiente sobre a mesa e converse com os estudantes sobre a mudança da consistência da gelatina. Corte em cubos e possa experimentar e manipular a gelatina, sentindo o sabor doce. Pergunte se o aroma e o sabor estão conhecidos e quais alimentos se parecem. Quanto ao alcance, considere a visão será seu motivador primário. São necessários os atrativos que a criança busque algo que se esteja em contato com o seu corpo,
Brasil 2016, página 91. Conhecendo meu corpo. Essa atividade estimula a coordenação visuo-manual, a percepção de partes do corpo, sendo sugerida pelos educandos com baixa visão. Coloque um espelho preso à parede na altura das crianças. Leve os estudantes na frente do espelho para visualizar sua imagem. Converse com o que eles perceberam. Peça que nomeie partes do corpo. A brincadeira poderá continuar em todos os momentos. Careta, posturas engraçadas, individualmente ou em duplas. A imagem da representação do corpo não constitui uma mera percepção, mas uma integração. Alves 2007, página 90. Nomear parte do corpo possibilita a criança verbalizar o que é vivenciado nas brincadeiras. Agora, montando um boneco igual a mim. Agora que você brincou em frente ao espelho, poderemos continuar a brincadeira na prática lúdica, risco na forma do corpo humano. O que você poderá desenhar com os educandos, recorta a imagem, separando em partes, divida educandos em pequenos grupos. Cada grupo deverá receber alguma parte para preencher como sombras e para colorido. Oriente para a cola e textura iguais no braço, nas mãos e também nas pernas e nos pés, formando os pares. Para outras partes do corpo, poderão usar texturas diferentes, poderão ser feitas com sombras e tecidos. Ela deve contornar parte do corpo com a imagem inteira, com barbante grosso, e também posso tocar e perceber. Suas formas. Convide para tocar em formas diferentes, nomeando a qual membros apresenta. O esquema corporal é um conceito aprendido para que possa ensinar. Ele elabora sua experiência do corpo da criança. É uma construção mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o uso que ela faz do seu corpo. É uma síntese de experiência corporal. Alves 2007, página 91. A próxima é Vamos Cantar com o Nosso Corpo. De acordo com Alves 2007, página 134, a influência da psicomotricidade na educação e da educação musical sobre o organismo humano se traduz com efeitos sensitivos motores, cuja intensidade varia segundo as diferenças individuais. Agora você pode retomar atividades anteriores sobre reconhecimento da parte do corpo. Ensine a criança cabeça, ombro, joelho e pé aos estudantes. Daí canta aquela musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, orelha, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Combine com os estudantes que cada vez que surgir o nome de uma parte do corpo, todos devem tocá-lo ao próprio corpo. A continuidade da brincadeira poderá ser feita com os educandos, criando novas formas e inserindo regras. Inicialmente, a criança aprende a nomear diferentes segmentos corporais e suas funções. Conforme Alves, 2007, para o desenvolvimento do esquema corporal, é necessário identificar, reconhecer, localizar e conhecer as funções de todas as partes do corpo. Vamos lá, tapete sensório temático. Essa atividade favorece o desenvolvimento neurosensório-motor, pois estimula a visão, o tato e você considera adequado ao grupo de educando que está trabalhando. Poderá acrescentar também os estímulos sonoros e olfativos. Recorte 2 meta-NT nas cores preta ou branca e divida em desenho em 6 ou 8 quadros. Escolha e crie uma história e conte para os educandos. Em seguida, defina entre eles os 6 e os 8 momentos que é presente o início e o fim. Então, você vai pegar esse TNT, recortar de 6 a 8 quadros e dividir entre os estudantes e que eles contem a história no início e no fim, desenhando nesses quadrinhos do TNT. A história será contada apenas recriando as cenas definidas no tapete. Cada quadro do tapete será uma cena. Para a atividade, você poderá utilizar sombras de papéis, tecidos, objetos, né? Objetos com diferente textura, criar personagem e elemento da história. Colar personagem e objeto formando sequência narrativa.
Você poderá criar o tapete com os estudantes do ensino fundamental e utilizá-lo para contar história com crianças pequenas no ensino infantil. Uma criança pequena tem condições de perceber a ordem e a sequência dos acontecimentos. Uma das maneiras de verificação desse fato pode ser a apresentação das crianças de diversos momentos de desenho e pedir para colocar na ordem que o desenhista pintou. De Alves, 2007, página 98. As atividades a seguir foram desenvolvidas por graduandos da curso de Pedagogia de uma faculdade confeccional, por meio de um projeto de pesquisa e criação de espaço lúdico para a inclusão dos estudantes com baixa visão na brinquedoteca. A fonte da pesquisa da concepção de jogos foi Brincar para Todos. Os jogos foram conhecidos para materiais alternados, sucatas. As imagens mostraram resultados. Observe que faça você também alguns jogos para educando com deficiência visual. A discriminação e encaminhamento segue a versão original do livro. Confeccione 2 painéis com bonecos, contando todas as partes do corpo. Crie roupas coloridas em tecido, cabelo de lã ou pele sintética. Faça 2 bolas com algodão ou manta acrílica, revestida com tecido. Colhe uma parte com velcro nas partes do corpo do boneco e outra nas bolinhas. Defina as partes do corpo, das mãos, dos olhos, dos cabelos, da cabeça, dos pés e das pernas. Prenda os painéis na parede na altura dos educandos. Convide para identificar as partes do corpo e cada vez mais reconhece e prenda as bolinhas. Faça uma caixa contendo 28 retângulos. Vou fazer um dominó agora, né, gente? Com material emborrachado como EVA. Os círculos representam a quantidade que serão feitas texturas lisas. Manta acrílica, EVA glitter, EVA de tecido. Aplica as regras do jogo dos estudantes. Desde que explore as peças, reconhecendo as formas, texturas e quantidades. Regra do jogo. Formar duplo para iniciar o jogo, contar juntos as peças existentes em seguida. Cada jogador deverá retirar 7 peças para si mesmo e encaixá-las detalhadamente. Os jogadores deverão tirar o par ou ímpar para quem inicia o jogo. O jogador sorteado coloca uma peça sobre a mesa. O próximo jogador deverá colocar a peça que lembra uma das pontas do círculo com a mesma textura da peça que já colocada, encostando as pontas iguais. O jogo prossegue com os jogadores encaixando sempre a peça com o círculo de texturas iguais. Quando o jogador tiver mais peças que se encaixem, deverá comprar um monte que está contra uma vez aquele que terminar primeiro as peças da sua mão. O próximo é trilha. Confeccione um tabuleiro com a trilha, conforme a imagem. De um lado coberto com EVA, e outro lado cole as miçangas. Observe o modelo que esteja cortando no meio. Um peão que colocará o marcador de cada jogador. Cada rodada poderá ter 4 jogadores. O tabuleiro deverá ser 4 sequências de casas em sentido horizontal. As 9 casas vão de um lado para o outro tabuleiro. As casas devem ser feitas com adaptação de EVA, com textura diferenciada. Além disso, cada sequência horizontal deve ter formas, cores diferentes: marrom, amarelo, laranja, verde. Os jogadores movimentarão o peão de forma de quadrado para eliminar as bolinhas coloridas. Convide os educandos a conhecerem a ordem e participarem do jogo. O primeiro educando jogará o dado no alto e ficará virando para cima com a quantidade de chegar nas casas que deverá andar no tabuleiro. Vence quem chegar o seu marcador no último quadrado. Jogo de dama.
Confeccione um tabuleiro de madeira conforme o modelo da imagem. Colhe a parte do velcro dos quadrados pretos, o jogo de 24 peças de EVA com textura sendo 12 lixas, 12 lisas e 12 damas, que são 2 peças cortadas também com variações de textura, sendo 6 lixas e 6 lisas. Todas as peças possuem a parte do velcro colado para cima e para baixo. Podem ser fixadas no modelo do tabuleiro. Os jogadores com 2 por 2. Os jogadores 2 por jogada deverão escolher as peças. Cada um deverá ficar com 12 peças e 6 damas. As 12 peças deverão ser colocadas nas caras do velcro das 3 primeiras linhas do tabuleiro. A seguir, decidirão de si que iniciará o jogo. As jogadas são alternadas e devem manter uma peça por jogada, em diagonal e para frente. Não é permitido recuar peças. Só as casas do velcro são usadas uma para casa para ser ocupada por cada peça cada vez. A captura é feita quando a peça pula para o outro adversário da sua vizinha. E para a casa seguinte, poderá ser a sequência continuar pulando para outra peça até capturar. O primeiro movimento da captura deve ser feita para frente, mas a partir daí é permitido nas mesmas sequências capturar também atrás delas. As peças capturadas são retiradas do tabuleiro. A captura é obrigatória, ou seja, para que uma peça tenha condição de capturar a outra, deve fazê-la se o jogador alcance a última linha adversária. Uma das peças são substituída por uma da peça da dupla da dama, que deverá ocorrer caso nenhuma das peças ainda tenha sido capturada pelo seu oponente. A peça deverá então permanecer na última. Na última linha, até que o adversário consiga capturar uma de suas peças dos jogadores, eliminar as peças adversárias para o tabuleiro e assim poder movimentar suas peças. O outro jogador então é declarado vencedor. Para terminar, quando um dos jogadores, acreditando que não vai ter mais convicção de vitória, abandona a partida. Os dois jogadores de um lado e como um acordo pode também considerar o resultado como empate. E podemos também criar um joguinho de batalha naval. Esse jogo poderá ser confeccionado em 2 placas de papelão, 32 por 32. Forma um EVA sobre o tabuleiro terá 5 colunas. Na primeira coluna, e uma linha vertical à esquerda. Colocar as letras de A a H e na horizontal superior marcará os números de 1 a 4, iniciando no segundo retângulo. Faça 8 barcos, 4 para cada jogador. Jogam 2 pessoas de cada vez. Como jogar? Cada barco está posicionado em retângulo, que corresponde ao encontro do número de uma letra. A posição dos barcos de um só deve ser conhecida pelo seu adversário. Os jogadores devem decidir quem fará a primeira jogada. E a escolha deverá dizer uma letra e um número, na tentativa de acertar a posição dos barcos do seu adversário. Se ele acertar o barco, será afundado e retirado do tabuleiro. A próxima jogada será do adversário. O jogo termina quando os oponentes eliminam e afundam o primeiro dos barcos e o adversário declara-se vencedor. O objetivo do jogo é brincar e se divertir independentemente da autonomia. Jogo da memória. Recorte 12 peças de madeira e cobre com EVA na cor verde. Os desenhos de forma geométrica variando em relevo, EVA e textura. Poderão ser grito e facilitar o tato e assim as formas em 6 pares. Como jogar? As peças deverão ser colocadas no tabuleiro com texturas variadas, para baixo, jogadores por 2 jogadores por partida. Decide quem iniciar o jogo. Deverá virar 2 peças do tabuleiro e mostrar o outro participante. Se as peças formarem um par,
o jogador que virá para baixo, deixando no mesmo lugar, se não formou par. Se formou par, ele tira as peças do lugar. Ele pega para ele, né? Tendo o direito de virar mais 2 vezes. E assim sucessivamente, até que vire 2 peças diferentes e a vez do oponente. O jogo termina quando não houver mais peças sobre o tabuleiro e vencerá quem tiver um número maior de peças. O objetivo é apresentar diferentes formas geométricas para as crianças, identificando por meio de tato, textura diferenciada. Relógio. Escolha uma peça de plástico em uma forma redonda e quadrada, ou então escreva os números em relevo, utilizando cor e textura. Os algarismos, né? Algarismo 1, 2, 3 e o número correspondente em braille. É interessante confeccionar o relógio com estudantes, pelo menos pelas partes. Ofereça o relógio educando que identifique a forma e a textura, os materiais e as cores, caso possua baixa visão. Mostre sequência e aplique a textura nas horas, nos minutos, e insira os ponteiros do relógio preso a um clipe de bailarina para que possa girados no sentido anti-horário. Trabalhar o conceito espacial, direita, esquerda, em cima, embaixo, relacionar a atividade rotineira da criança, como as horas de dormir, acordar, fazer a refeição, ir ao trabalho, tomar banho. Falar sobre o dia e a noite, sol, lua, estrelas. Contar histórias, introduzindo noções da semana, do ano, das estações. Perguntar as datas do aniversário, da idade, fazer comparações com outras pessoas. Muito bom. Jogo da velha. Utilize o tabuleiro de madeira e forre com um quadrado com feltro em um pedaço de manta sintética, com 5 mm de espessura, que facilite o tato. Em 2 formas diferentes para seguir as peças do jogo. Nesse caso, você escolheu 2 formas de coroas. Você poderá recortar algumas formas e colar sobre as peças feitas com madeira e o mesmo em tampas de garrafas plásticas. No final do vídeo eu vou deixar as imagens dos jogos aqui, tá? Como jogar. Os jogos têm 2 partidas, vai escolher suas peças. Em seguida, decide em si quem iniciará o jogo. Vence a partida quem conseguir fazer primeiro uma linha reta com 3 peças na vertical e na horizontal. Sem nenhum dos jogadores conseguir fazer a linha reta em uma partida, reinicia o jogo. A convivência social exige aptidão e se cima de regras previamente estabelecidas. Nesse sentido, jogos, brinquedos, brincadeiras são atividades básicas que, por outro lado, contribuem para o nosso desenvolvimento físico, motor, emocional e, por outro lado, para servir como uma espécie de laboratório, onde praticamos, aprendemos as regras da sociedade com a qual vivemos e qual devemos apresentar nossa parcela de contribuição. Alves, 2007, página 145. Como feito da descoberta do corpo, o movimento é essencial na vida dos estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, alta habilidade de sobredotação. Os jogos psicomotores proporcionam a construção da imagem corporal para os estudantes que estão em constante movimento, explorando espaço, brincando e se organizando nos aspectos sensoriais, motores e emocionais, ampliando seu conhecimento do mundo.